salve a todos. Aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca. Hoje nós estamos recebendo na nossa sala aqui o professor Orlando Alves dos Santos Júnior. O currículo dele é extenso, tá, para falar, mas eu vou pedir para que ele se apresente e ele vai falar mais detalhes. Ele tem uma participação muito boa no Observatório das Metrópoles, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT. Ele praticamente assim, ele trabalha com estudos e pesquisas relacionadas a políticas públicas, a tudo que ocorre na sociedade civil. Mas ele vai explicar com mais detalhes. O Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca, ele veio a resgatar o registro de uma comunidade que existe há praticamente 76 anos. Foi criada, né, descoberta em 1947, e em 1957 ela foi ocupada. E lá para cá, a gente foi vivendo nossas vidas, dos antigos moradores. Quando chegou nos meados de 2009, tendo os megas eventos, tendo toda uma transformação na nossa cidade, do Rio de Janeiro, a gente teve o fantasma da remoção à nossa porta. E aí começa a nossa nova história, nosso novo marco histórico. E com ele vieram pessoas ilustres, apoiadores, colaboradores, amigos, simpatizantes. E tivemos, nós, da comunidade Indiana Tijuca, em algum momento, o prazer e a honra de conhecer o professor Orlando e demais companheiros que estavam sempre com ele. Agora, o professor Orlando vai se apresentar, vai falar o currículo dele, vai falar o que ele está desenvolvendo no momento e como é que ele conheceu a comunidade indiana, seja ter vindo aqui, seja ter conhecido em outro momento. Agora a palavra é dele. Professor Orlando, fica à vontade para falar. Bom, eu quero saudar todo mundo que está escutando a gente. Bom, prazer estar aqui contigo, Marcelo, mais uma vez, né? Quer dizer, depois de uma longa trajetória atuando juntos no Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas. Então, bom, eu sou sociólogo, como você me apresentou muito bem, né? Quer dizer, os temas com os quais eu tenho trabalhado estão sempre muito ligados à participação social, à participação popular, a entender os conflitos urbanos que atravessam a produção da cidade, enfim, a entender a dinâmica dos movimentos populares, as dinâmicas de resistência aos processos de despossessão. E, enfim, isso levou a gente a se engajar no monitoramento dos impactos dos mega eventos no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? Fizemos uma rede no âmbito do observatório, nós fizemos uma rede nacional de acompanhamento desses impactos nas cidades sedes, e aqui no Rio o nosso trabalho foi muito próximo, muito junto, engajado no Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, né? Quer dizer, tivemos esse tempo, enfim, de uma experiência muito rica, de denúncias, formação, resistências, né? Quer dizer, e, bom, eu sigo trabalhando com os temas vinculados aos processos de renovação urbana do Rio de Janeiro, especificamente na área central, que eu tenho trabalhado mais com a região do centro, e agora também coordeno um projeto nacional de avaliação e implementação de instrumentos de política urbana na perspectiva da adaptação climática. Esse também é um projeto nacional que vai envolver os 20 núcleos do Observatório das Metrópoles. É isso. Então, só para contextualizar, o Comitê Popular da Copa, assim como o Observatório das Metrópoles, ele teve uma participação muito grande na nossa história, na nossa luta aqui no Indiana. Só para todos saberem, por que começaram a fazer remoção nas comunidades, nas favelas? Porque a nossa cidade começou a ter mega eventos, ela começou a ser a janela para outros países. E com isso, houve essa discriminação, houve
tem uma palavra que se usa e a gente acaba sendo estigmatizado, ou seja, é como se a gente não pertencesse à cidade. E o professor Orlando, nesse movimento, nessa batida de compartilhar conhecimento, e a faculdade, né, a academia, ela veio apresentar esses grupos que debatiam justamente o porquê essa transformação na cidade. Porque a cidade estava virando mercadoria. E por isso nós nos reuníamos, nós tínhamos manifestações, nós tínhamos notas de repúdio. Então, assim, eu gostaria que o professor Orlando agora ele falasse assim, em qual momento, não somente falando dos megas eventos, mas dentro da favela, dentro dessas pessoas que estavam sendo, de alguma forma, desprovidas do direito da defesa, como é que foi esse estudo para que buscasse também trazer as pessoas das comunidades, das favelas, das ocupações a participar dessas reuniões? Por que vocês aceitaram que nós estivéssemos nessas reuniões, já que era uma coisa técnica e muitas das vezes era só o pessoal da academia que debatia? Não, de fato, o Comitê Popular da Copa das Olimpíadas ele sempre buscou a proximidade com os atingidos, né? Quer dizer, os atingidos não tinha sentido constituir um comitê popular se não fosse com a participação efetiva das comunidades. Um segundo, Marcelo, eu vou ter que abrir aqui a porta. Um segundo, tem que interromper aí um minutinho aqui a, a entrevista. Um segundo, um segundo. Oi, desculpa. Bom, então vamos lá. Então, retomando, né, a pergunta. O Comitê Popular ele surge exatamente com o objetivo de mobilizar as comunidades atingidas. Não teria nenhum sentido fazer um comitê popular se não tivesse os atingidos impactados pelas intervenções das obras vinculadas aos mega-eventos. E Vila Autódromo, Indiana, enfim, várias outras comunidades, a comunidade do Horto, que participou muito também do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas, várias comunidades participaram do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas. Claro que a dificuldade de você reunir todas as comunidades atingidas é muito grande. E os apoiadores, aí, os movimentos sociais, a academia, elas tiveram um papel importante para manter o comitê vivo, para mobilizar, para ir. Nós fizemos missões nas comunidades, em várias comunidades, os camelôs também que participavam ativamente do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas. Né? Quer dizer, então, nós tivemos uma mobilização que foi muito importante para denunciar aquilo que estava acontecendo no Rio de Janeiro, para resistir, porque, evidentemente, as conquistas foram parciais, porque foi uma avalanche, né? Foi muito forte, as intervenções foram muito... Mas algumas comunidades resistiram. A Indiana é um exemplo disso, de resistência, que não foi removida, né? Quer dizer, foi removido parte das casas, né? Quer dizer, mas houve uma resistência muito grande que gerou, de um lado, novas correlações de força nas negociações com o poder público. Eu me lembro que, no início, as primeiras comunidades removidas, o valor da indenização era irrisório, e a luta do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas conseguiu reverter, aumentar esse valor das indenizações das casas que estavam sendo removidas, né, e algumas foram, né, como por exemplo, a comunidade do Maracanã, né, quer dizer, a comunidade do metrô Maracanã que foi removida, tiveram várias comunidades removidas, Campinho, né, quer dizer, Campinho foi uma vitória também muito importante, porque aumentou o valor da indenização das famílias que estavam sendo removidas e o processo
foi mais favorável, vamos dizer assim, às famílias, né? Quer dizer, então, enfim, quer dizer, e também evitar que as remoções ocorressem plenamente em vários territórios. O caso da Indiana, o caso da Vila Autódromo, que mesmo com as remoções conseguiu a permanência de um grupo de famílias no local. Então, são lutas muito importantes que mostram que a organização vale a pena, né? Quer dizer, eu diria assim, né? Quer dizer, então, e claro que, enfim, que o leque, a coalizão de organizações que compôs o comitê era muito heterogênea. Tinha academia, tinha movimento social, tinha organizações não governamentais, mas também tinham os atingidos pelas obras da Copa e das Olimpíadas. O interessante é que quando você fazia parte dessa organização, você nunca esquecia de fazer um convite a todos nós. E mesmo que o assunto às vezes parecesse que não tinha sentido para a gente que estava morando dentro da favela, você o tempo todo você falava: vocês estão falando da cidade a qual vocês vivem. Nós estamos defendendo a cidade. Vocês pensam que vocês não fazem parte da cidade, mas vocês fazem, porque vocês se deslocam através dela. Entendeu? Então, você sempre estava trazendo, fazendo convite. Foram cursos que foram criados. Eu gostaria que você falasse um pouco desses cursos que você até chamava, convidava alguns de nós para fazer apresentações, para fazer depoimentos. Em cima disso, era debatido várias alternativas, né? Era feito todo um diagnóstico. Então, nós sempre acreditamos muito na formação política, na formação das pessoas, né? Refletir criticamente sobre a sua vida e sobre a sua cidade. E quando a gente fala da vida na cidade, quando a gente fala do cotidiano, quando a gente fala da cidade, todos nós temos algo a dizer, porque vivemos esse cotidiano, né? Quer dizer, e uma das metodologias que nós utilizamos nos nossos cursos de formação é valorizar e reconhecer o saber popular. Todos temos algo a falar, a ensinar e todos temos algo a aprender. Como dizia o mestre Paulo Freire, nós somos eternos aprendizes. E você foi um dos professores do nosso curso, né? Quer dizer, então é isso, a gente sempre colocava pessoas que estavam na academia junto com ativistas que têm um saber incrível. Esse saber tem que ser valorizado, esse saber tem que ser multiplicado, esse saber tem que ser reconhecido. A academia não é a única forma de produção de saber. Existem outras formas de produção de saber que precisam ser reconhecidas. Então, os cursos que nós desenvolvemos no Observatório das Metrópoles, inclusive, a gente faz cursos em várias outras cidades do Brasil, tem como prática essa metodologia de reconhecer outras formas de saber e colocar essas formas de saber em diálogo. E tivemos a honra de ter você, Marcelo, como um dos professores do nosso curso. Eu que agradeço a oportunidade que foi dada, porque a comunidade indiana, né, como eu falo assim para as pessoas, muitas das vezes a gente lutava fora daqui com o intuito de trazer mais parcerias, mais colaboradores e que a gente tivesse a divulgação ampla. Porque se a gente não tivesse saído daqui, da comunidade, para participar de reuniões, participar de cursos de extensão e ter conhecido pessoas que muitas das vezes até ajudaram o próprio núcleo de terras de habitação com informações que ninguém percebia, mas que a gente estava vendo, mas a gente não tinha clareza. Então, nesses debates, a gente conseguia entender e conseguia, inclusive, ter uma narrativa daquilo que estava acontecendo com a gente. Assim, professor Orlando, a formação, a educação, ela é sempre bem-vinda, porque ela traz o conhecimento. A educação é o conhecimento. Não é somente você ter postura, saber se vestir, não. É você conhecer a sua cultura e você saber que você vive numa cidade que ela é multifacetada, ela tem muitas pessoas ali que têm opiniões diferentes, mas a gente fica assim, às vezes, inibido, né? Tímido,
porque a gente não é convidado. Mas o Comitê Popular da Copa, o Observatório das Metrópoles, ele quebrou esse paradigma, ele quebrou essa divisão. Ou seja, ele tirou aquela porta que impedia a gente de entrar. Então, quando a gente ia nesses eventos, vocês nos recebiam muito bem, a gente era acolhido, a gente era escutado, a gente se sentia à vontade até para falar coisas pessoais, dizendo assim, olha, eu não estou aguentando mais, é muita pressão, a gente não sabe se quando chegar lá vai receber uma notícia que não seja tão agradável. Então, assim, a gente vivia naquela angústia, porque quando você está num processo de remoção, que o nosso processo intenso foi de 2012 a 2016, que culminou justamente com a época da Copa do Mundo, que foi o que o Comitê Popular bateu muito, porque eles queriam realmente mostrar uma cidade que não era verdade. Tanto é que a gente agora vai lembrar, ali o entorno do Maracanã, eles queriam fazer um estacionamento para 5 mil veículos, ou seja, acabar até com o próprio aldeia Maracanã, desconsiderando a cultura, a tradição dos povos, né? Daqueles povos que, na verdade, são os donos do nosso Brasil. Porque quando o homem chegou, né, os portugueses chegaram, ele já estava aqui. Então, assim, essa informação, e eu gostaria que falasse um pouco a gente está falando do Comitê Popular da Copa. Eu gostaria que você frisasse um pouco mais sobre o Observatório das Metrópoles, porque o Observatório das Metrópoles, ele realmente, o Comitê Popular da Copa, ele foi formado naquelas cidades que nuclearam os Jogos e as Olimpíadas de alguma forma, os megas eventos. Mas o Observatório das Metrópoles, ele faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, que é muito bom as pessoas conhecerem. Perfeito. O Observatório ele é uma rede nacional, uma rede de pesquisa. A gente desenvolve pesquisa em rede, a gente sempre fala disso, né? Quer dizer, e que busca desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão, ou seja, nós também procuramos transmitir o conhecimento produzido para a sociedade e aprender também e ser influenciado pelas organizações da sociedade na própria produção do nosso conhecimento, e o nosso foco é entender, conhecer, estudar as dinâmicas urbanas e as dinâmicas metropolitanas, entender a diversidade da rede de cidades do Brasil, entender os processos de produção do espaço nessas metrópoles, nessas cidades, e para isso o Observatório desenvolve pesquisas no campo da economia, no campo da demografia, no campo da mobilidade, no campo da produção habitacional, no campo da cultura política, no campo da economia popular. Portanto, a gente desenvolve pesquisas em várias áreas, e como a gente está constituído em várias cidades brasileiras, são 18 núcleos, o Observatório hoje tem 18 núcleos, ele agrega não apenas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a sede nacional está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas nós temos núcleos em várias universidades espalhadas pelo Brasil. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná, a USP, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Sergipe. Então, nós estamos espalhados em várias cidades, são 18 núcleos, agregando programas de pós-graduação e universidades e organizações também não governamentais que fazem parte dessa rede que agrega, enfim, cerca de 200 pesquisadores, muita gente dentro do observatório, e o fato da gente estar no Brasil inteiro possibilita que a gente possa estabelecer pesquisas comparativas, aprender que, enfim, deslocar um pouco, né? Quer dizer, às vezes a gente, estudando uma única cidade, pensa que a realidade brasileira corresponde àquela cidade que a gente está estudando. Quando a gente vai fazer uma pesquisa em rede, a gente percebe a heterogeneidade
do Brasil, né? Quer dizer, e como o Brasil é diferente e como as dinâmicas urbanas também têm especificidades, né? Quer dizer, quando você estuda a Amazônia, quando você estuda o Nordeste, quando você estuda o interior, quando você estuda o Sul, quando você estuda o Centro-Oeste. Então, o Observatório é essa rede que permite a gente entender a heterogeneidade, a diversidade e as especificidades dos processos de produção da cidade na rede urbana brasileira. A gente meio que, nós moradores da comunidade indiana, no momento que a gente teve acesso à academia, a gente entendeu que o Observatório das Metrópoles ele trabalha fazendo um estudo, pesquisa a nível nacional. E nós, aqui entre nós, a gente começou a fazer essa parceria com outras comunidades, como você citou o Horto, o Horto e a Vila Autódromo, e a gente conseguiu identificar que lá eles tinham um problema, nós tínhamos outro, mas de alguma forma a gente estava vivendo uma situação que era comum. Nós não éramos bem-vindos. Apesar da gente fazer parte da cidade, a gente estava sendo escorraçado, a gente estava sendo jogado para escanteio. E quando você tem acesso a pessoas igual a você, igual a tantos outros que já estiveram aqui dando entrevista, que inclusive já estiveram aqui também, de alguma forma, confirmando o que você está falando, que essa parceria com a academia, essa abertura de espaço, tanto da academia para a favela, para a comunidade, para as ocupações, e nós se sentirmos acolhidos por vocês, ela dá um resultado. Ela dá um resultado porque a gente capacita a gente a poder sentar no lugar e falar de uma forma clara e objetiva o que a gente está passando. Porque muitas das vezes a gente fala lá emocionado, a voz embargada e não sai nada. A gente passa a entender muitas das coisas, passa inclusive, a contar com vocês quando a gente quer transmitir uma fala, porque a gente fala, olha, eu não sei como é que eu vou falar essa parte técnica, mas isso está acontecendo. Então, assim, a academia, ela realmente foi fundamental. Inclusive, a defensora Maria Lúcia esteve aqui no museu também, fazendo um depoimento, depois vou até te mandar também a entrevista dela, e ela falou assim, poxa, é mesmo, se não fosse a academia, nós da Defensoria Pública, a gente não teria logrado sucesso. Porque o processo em si, ele depende de depoimentos. E esses depoimentos, eles só foram possíveis a partir do momento que as pessoas conseguiram expressar aquilo que elas estavam passando. Então, quer dizer, vocês vieram, conversaram com a gente foi até vocês, e em algum momento a gente aprendeu, a gente adquiriu conhecimento, entendeu? E bacana assim que você fica imaginando, nossa, você que não tem uma universidade, você que não tem uma faculdade, você fala, nossa, a gente pôde sentar numa sala de aula do lado de pessoas que estão estudando e a gente não se sentiu discriminado em momento algum. A gente se sentia totalmente à vontade. Vocês nunca passaram essa imagem de que nós estávamos atrapalhando. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante de toda essa sinergia que rolou. Foi a forma como vocês nos acolheram, a forma como vocês fizeram que a gente se sentisse escutado. Eu não poderia deixar de falar isso para você, professor Rolando, porque eu sei que você é um catedrático que está sempre dando aula, você vive intensamente essa coisa de compartilhar conhecimento. Então, assim, é gratificante a gente poder falar para quem nos acolheu e falar, nossa, obrigado por você ter nos tratado bem. Obrigado por você não ter reparado nas nossas roupas e como a gente falava ou da onde a gente morava. Você tratou a academia, tratou a gente como cidadão. Coisa que o poder público ele não tratou a gente bem. Ele queria o tempo todo que a gente não existisse, que a gente saísse dali. Não fosse o tema, não fosse o ponto de pauta, não fosse a reunião, não fosse o protagonista em nada. Mas vocês nunca
disputaram o espaço com a gente. Pelo contrário, você se sentava do nosso lado, nos escutava, nos acolhia. Interessante isso. Eu gostaria que você falasse também um pouco quem mais você acha que pode ser citado nessa tua caminhada junto com esse processo de troca de conhecimentos com as favelas que foram atingidas pelo processo de remoção nos megas eventos. Depende. A gente pode falar, você quer que eu fale do ponto de vista da academia ou do ponto de vista do movimento social? Ou dos dois? Fique à vontade. Eu acho que tem muita gente, né? Quer dizer, tem muita gente. É difícil a gente falar de apenas um nome, né? Quer dizer, quando eu penso na academia, eu penso nos meus colegas do Observatório das Metrópoles, o Adalto Lúcio Ribeiro, o Luiz César de Queiroz Ribeiro, a Luciana Lago, a Ana Lúcia Brito. Também penso no Rafael Gonçalves, penso na Mariana Trota, penso em tanta gente na academia que tem esse engajamento, que não vive a universidade como um lugar fechado, como um lugar separado, apartado da sociedade. E uma coisa muito importante que é preciso que se diga, quer dizer, nós também estamos aprendendo. Nunca a gente está apenas numa posição de ensinar. Eu estou aprendendo, eu gosto do que eu faço, porque na perspectiva, né, quer dizer, como eu já falei, da perspectiva do Paulo Freire, eu me sinto um eterno aprendiz. Então, eu estou aprendendo com você, eu estou aprendendo com cada um que está na reunião, com cada um que está falando, cada um tem alguma coisa a me ensinar, e eu acho que essa troca é que faz com que a gente, essa troca que é a riqueza, é que faz com que a gente cresça, que faz com que a gente possa efetivamente mudar. Do ponto de vista do movimento social, também, enfim, poderia citar o Marcelo Edmundo, da CMP, que foi um militante ativo lá no Comitê Popular da Copa das Olimpíadas, né? Quer dizer, o Caio, que também foi uma liderança muito forte. Na academia, o Chris Gaffney, que agora está nos Estados Unidos, mas também que foi um militante da época do comitê, né? Quer dizer, a Gisele Tanaka, que também estava atuando junto lá com o pessoal da Vila Autódromo, foi uma militante maravilhosa, né? Muito atuante. A Dona Penha, como movimento social, né? Que foi uma pessoa brilhante, uma ativista fundamental na nossa luta, né? Quer dizer, enfim, são tantos nomes, né? Quer dizer, que fizeram, que fazem e que ainda permanecem fazendo, porque a luta, como você mesmo falou, a luta não terminou. Quer dizer, a gente ainda permanece vivendo dinâmicas de segregação, de exclusão, de risco de remoção. Isso tudo ainda faz parte do presente da cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, né? Quer dizer, e a luta permanece, né? Quer dizer, e aí eu vejo que tem muita gente construindo cotidianamente a esperança, né? Quer dizer, então eu digo que você na Indiana e tanto a Penha na Vila Autódromo, o Marcelo na CMP, é, constroem, né? Enfim, é ruim falar nomes porque a lista é imensa, né? Quer dizer, de pessoas que estão cotidianamente lutando e construindo espaços de esperança, né? Quer dizer, eu vou dizer assim, de que um dia a gente tem uma cidade realmente democrática, justa, igualitária, inclusiva, que as pessoas se sintam parte da cidade, que as pessoas sintam que a cidade é sua, e que nós compartilhamos a cidade juntos, né? Quer dizer, a cidade é de todos nós, né? Quer dizer, a cidade é um bem comum, né? Quer dizer, não é de quem tem dinheiro, não são dos poderosos, não são das empreiteiras, não são dos políticos. A cidade é um bem comum, pertence a todos nós e, portanto, é um lugar que todo mundo deveria ter o direito a viver dignamente, feliz, com tudo que é necessário para a gente ter um bem comum, né? Quer dizer, então eu acho que essa é a nossa luta. A gente vê que a moeda que ela circula, ela não tem cara, né? Porque a gente vê, quando se fala que um tem mais posse que o outro, mas a moeda que circula, ela circula de mão em mão. Então, quem está na cidade, ela está fazendo a roda girar. E quando eu falo assim da gente fazer essa lembrança, essa provocação, na verdade, é que todo mundo que vem aqui sempre cita vários nomes. E a gente sempre fala assim, todos serão lembrados.
Então, todos aqueles que participaram direto ou indiretamente serão mencionados em algum momento, porque a gente realmente não tem como lembrar. Eu mesmo, eu esqueço muitos nomes. Claro que a gente mudou com o tempo, né, a nossa fisionomia. Às vezes as pessoas passam, você não está me reconhecendo, não? Eu falei, não. Aí as pessoas, poxa, você esqueceu de mim? Eu falei, não, não esqueci. É porque a gente vive intensamente e a gente, às vezes, se recorda daqueles que a gente teve uma afeição melhor. Mas todos foram importantes. Aquela pessoa que abriu a porta para a gente, aquela pessoa que serviu o lanche, aquela pessoa que tirou a xerox, aquela pessoa que, de alguma forma, deu carona para a gente, sabe, se cotizou para ajudar no lanche ou ajudar numa cesta básica. Todos eles foram importantes. A gente tem que não estar esquecendo de ninguém. A gente só não está falando o nome às vezes, porque é muita gente para falar, mas a gente não esquece de todos que nos ajudaram de alguma forma e que foram assim carinhosos e responsáveis, né? Porque assim, a história que nós estamos registrando aqui, ela é a nossa história. Assim como todo cidadão tem a sua história. E a gente tem que respeitar a história de cada um, de cada um. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho aqui, que são trabalho para ficar para a posteridade, é para que alguém, em algum momento, se lembre que houve um desgaste, houve um investimento, houve um sacrifício e que, como eu vou fazer a fala que eu falo sempre, não é legal essa coisa da remoção, nunca é legal. Porque eu acho assim, se a gente está atrapalhando em algum espaço, eu acho que isso tem que ser debatido, tem que ser negociado de uma forma justa. Não dessa forma de chegar e tirar a pessoa. Até porque ninguém fica da noite para o dia. É uma comunidade que foi descoberta em 1947. Em 1957, ela começou a ser ocupada. Em 79, teve sua identidade revelada, que foi o CNPJ da Associação de Moradores. Aí, quando chega aqui, a pessoa fala que ninguém existe. Como é que ninguém existe? Não é uma coisa de você ficar uma semana num lugar. São décadas. E assim aconteceu com muitas comunidades. O poder público chega e fala, você não pode ficar aí. Eu falei, não, você sempre passou por mim, você sempre veio aqui pedir voto, você sempre veio, de alguma forma, cobrar um imposto, não aquele imposto que, às vezes, muitas das pessoas falam que a gente teria que pagar, mas a gente não paga, até porque não foi criada uma forma organizada de cobrar da gente. Eu não tenho por que querer cobrar algo que não tem que partir da gente, tem que partir do poder público. Entendeu? É a mesma coisa que você ter um automóvel e a pessoa dizer, você não pagou o imposto do carro. Não, mas se você não recebeu o boleto, se você não recebeu uma norma, um documento que você tem que prestar conta, você não vai prestar conta. Alguém tem que nortear isso. Professor Orlando, eu agradeço muito a sua participação. Foi muito rica, muito produtiva esse debate aqui, nosso diálogo. Eu gostaria que você fosse para as considerações finais, para a gente encerrar essa entrevista, por favor. Marcelo, queria agradecer muito o teu convite. Para mim é um prazer estar aqui. É um prazer, enfim, de alguma maneira, contribuir com esse projeto que você está desenvolvendo, que você está coordenando. Acredito nisso, acredito nesse tipo de projeto que resgata a memória, que resgata, que registra, né? Quer dizer, registra memórias. Isso é muito importante. A gente não perder a memória, né? Quer dizer, a gente está resgatando as memórias para recriar, resgatar as memórias é também a gente possibilitar novos futuros. E eu acho que esse é o trabalho que você está desenvolvendo. Para mim, foi um prazer. Enfim, parabenizar por essa iniciativa e agradecer o convite de estar aqui com você. Prazer imenso. Muito obrigado, professor. Estamos encerrando essa entrevista. Muito boa.